2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que o Senhor lhes mandará a operação do erro, para darem crédito na mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Deixa aberto aí, não feche. Fecha apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, da Sua grandeza, do Seu trono, rogando a Sua misericórdia, rogando o Seu favor, rogando o Seu amor, que nos alcance, que nos fortaleça nesses dias e nos alerte acerca do fim. Pai, faz Teu reino avançar, receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ver, ele vai terminar lá, sons. Só aquele brilho. Som, 1, 2. Bom, irmãos, vamos lá, enquanto arruma lá. Ontem, no culto de ontem, caso vocês não viram, já está no site, está com o título da mensagem está o Anticristo. Eu fiz a exposição do capítulo 2 aqui de Tessalonicenses, dos versos 1 ao 6. E o que nós tratamos? Presta atenção. Nós como cristãos, enxergamos isso que está acontecendo no mundo de forma diferente daqueles que não são cristãos. Para nós, a pandemia, para nós o coronavírus e tudo que ele trouxe a nível mundial, isso para nós compreende um sinal do fim. Sinal este que Jesus descreveu em Mateus 24 e em Lucas 21. Esse mesmo Cristo que passou na terra, ele quando estiver bom eu vou fazer o sinal. Enquanto eu não fizer o sinal é porque ainda não está. Ele pisou nessa terra e foi assunto aos céus. Morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E esse mesmo Deus que subiu aos céus, prometeu que um dia retornará. Espera aí, agora ficou bom, só que o volume aumentou. Mesma coisa de ontem, som. Pronto, agora tá bom, é só não mexer mais. Vamos lá. Vamos fazer igual ontem, né? A gente começa tudo de novo. Vamos lá. Irmãos, nós como cristãos, nós não enxergamos a pandemia como as demais pessoas. Para nós, o que está acontecendo hoje em todo o mundo, em toda a terra, é um sinal do fim dos tempos, descrito em Mateus 24 e Lucas 21. Então, quando nós olhamos para o que está acontecendo, invariavelmente somos levados a olhar para as profecias. Porque Jesus disse que antes da sua volta, haveria alguns sinais na natureza, na política e economia, na religião. E haveria sinais também no mundo natural. Sinais como pestes, epidemias. Jesus disse que quando víssemos epidemias assolando o mundo, era para ficarmos alertas, que isso era uma evidência
poderosa do final dos tempos. Então a pergunta que todos nós estamos fazendo, essa epidemia, essa pandemia do coronavírus, é um sinal do fim? Devemos estar alertas por estar vendo tudo isso? Jesus está próximo de voltar. Todos os crentes estão fazendo essas perguntas. O que eu quero dizer? Existem mais ou menos dois sinais que a Bíblia coloca. São sinais de certeza e sinais de iminência. Iminência significa a volta rápida, ele está próximo a voltar. O coronavírus, a pandemia, as pestilências estão dentro da categoria dos sinais de certeza. Então, quando a gente vê esses sinais, pode ter certeza que Cristo vai voltar, que ele não mentiu quando disse que iria voltar. É uma evidência que ele vai voltar. Então, um sinal de certeza e não de iminência, ou seja, dentro de alguns meses, alguns anos, aqui ele está para voltar. Mas existem também os sinais de iminência. E talvez o maior deles é a vinda do anticristo. É um sinal palpável, visível. Por quê? Porque Paulo está tratando com os tessalonicenses que estavam com dúvidas acerca da volta de Jesus. Alguns, enganados por falsos mestres, pensavam que Cristo já tinha voltado ali no primeiro século. Paulo vai corrigir esse erro escrevendo, dizendo, não, a vinda de Jesus não será, isso não acontecerá sem que antes venha. Então Paulo diz, para que Cristo se manifeste, para que Cristo volte, para que Cristo venha a segunda vez, é necessário um evento ocorrer, a vinda de alguém primeiro, e esse alguém é o anticristo. Então Paulo diz que quando o anticristo viesse, se levantasse, tomasse o poder, então saberíamos que Jesus estava próximo de voltar. Esse é um sinal iminente, a volta então estaria bem próxima. Então, a vinda, a ascensão do anticristo, talvez seja o maior sinal da volta de Jesus. Esse que estamos passando é um grande sinal? É um grande sinal. É um poderoso sinal? É um poderoso sinal que mostra que as profecias estão em andamento e que tudo que Jesus profetizou está acontecendo. Entretanto, vai vir outro sinal que excede todos esses. Então saberemos com certeza que a volta de Jesus está bem próxima. É a ascensão do anticristo. E nós discorremos isso ontem. Nós vimos algumas características do anticristo, vimos algumas atividades do anticristo. Agora nós vamos continuar a exposição do verso 7 ao 12, que demonstra o quê? Que nós estamos, nesse exato momento, esperando a encarnação do anticristo. Eu quero dizer algo para vocês. O anticristo já está na terra, só ainda não se encarnou. Entretanto, o espírito dele já opera. É isso que Paulo trata no verso 7. Vamos começar então. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Até aí. O que Paulo está querendo dizer isso? O mistério da iniquidade já opera. Ele está dizendo para os tessalonicenses, olha, ainda que o anticristo escatológico não tenha chegado, pelo menos ninguém de nós ainda o viu, alguns estão dizendo que é o presidente de país tal, de país B, mas não há nenhuma evidência disso. Ainda que o anticristo escatológico não tenha chegado, ainda que o anticristo escatológico não tenha se encarnado, ainda que o anticristo não tenha se ascendido ao poder, o espírito dele já opera. É isso que Paulo está dizendo.
nós só estamos aguardando a encarnação desse Espírito. Nós só estamos aguardando esse Espírito possuir um homem e este homem atuar na figura do anticristo. Entretanto, o Espírito dele já atua. Então a ideia aqui é que Paulo está dizendo, olha, ele ainda não veio, mas não baixem a guarda. Não deixem de vigiar, pois o Espírito dele está presente no mundo, e ele está atuando no mundo. O que quer dizer espírito da iniquidade? É o espírito da injustiça, o espírito da maldade, o espírito de Satanás. No verso 3 fala do homem da iniquidade, aqui no 7 diz, o homem da iniquidade ainda não veio, no 3, mas no 7, o espírito da iniquidade já veio. O homem que possuirá o diabo ainda não veio, mas o diabo já veio. Então ele diz que o espírito do anticristo já está operando, atuando, trabalhando. E onde ele opera? Onde esse espírito do erro, do engano, o espírito da anomia, da rebelião à lei, da falta de lei, trabalha? Ele opera nas instituições. Ele opera através das leis. Ele opera na sociedade, na cultura, no entretenimento e através de pessoas. Você pode ver o espírito de Satanás, o espírito do diabo, o espírito do anticristo já atuando nas instituições, nas leis que são promovidas. Esse espírito trafegando e atuando no meio da sociedade, na nossa cultura pós-moderna. Você vê o espírito, as digitais dele no entretenimento e em pessoas, em líderes. E como ele opera? Como ele opera através dessas instituições? Bom, ele opera segundo o caráter dele. Se ele é um anticristo, é contra Cristo, se opõe a Cristo, se é o mesmo espírito que estará no anticristo, que se levanta e se opõe contra tudo que é de Deus, esse espírito opera através das instituições com a finalidade de destruir os valores cristãos. Ele opera contra Cristo, contra os cristãos, contra o culto, contra a mensagem de Cristo, contra o Evangelho. É assim que ele opera, destruindo essa instituição divina, cristã, que é a família, fragmentando ela, dominando ela, destruindo o casamento hétero de um homem com uma mulher, que é uma criação divina, cristã, promovendo perseguição religiosa contra a igreja, trazendo discriminação, preconceito. Você já vê isso hoje, instituições, você já vê leis, você já vê a cultura e entretenimento promovendo a destruição da família, promovendo a destruição do casamento hétero, promovendo perseguição religiosa, tolindo os direitos da igreja, perseguindo a mensagem de Cristo, o Evangelho, perseguindo o cristão. Você já vê isso, e é o espírito do anticristo que está por trás disso, operando hoje, aqui e agora, no nosso mundo. Entretanto, esse espírito está aguardando para se encarnar, a plenitude da sua operação, o ápice do engano, o ápice do poder, o ápice da apostasia, que Paulo diz que é outro sinal que precede a vinda de Cristo, o ápice da apostasia, do engano, da operação do erro, da iniquidade, se dará quando esse espírito se encarnar em um homem, em uma pessoa.
Essa pessoa é o anticristo que foi citado no verso 3 e 4. Entretanto, o anticristo está aguardando, esse espírito está aguardando uma ordem para que se encarne, para que ele apareça. É o verso 7. Com efeito, o ministério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Existe algo impedindo que o anticristo se manifeste. O texto diz que existe algo impedindo o anticristo de aparecer, de se manifestar. O texto diz que o anticristo só vai aparecer, ele só virá quando este algo que o impede, que o detém, que o barra, que o bloqueia, for arrancado. Existe uma barreira, um bloqueio que impede o anticristo de se manifestar. E ele só vai se manifestar, aparecer, quando esse bloqueio, essa barreira for tirada. Agora, o que é este algo que impede o anticristo de se manifestar? O que é esse algo? Veja só, o verso 6 diz assim: e agora sabeis o que o detém. O termo aqui é o que o detém, dando a ideia que é algo que o detém. Não diz de uma pessoa, diz de algo, de uma coisa, de um objeto. E agora sabeis o que algo o detém. E o verso 7 diz: aquele que agora o detém. Aquele fala de alguém. Então me parece que tem algo e alguém que detém o anticristo. É algo, segundo o verso 6, e alguém, segundo o verso 7. Quem seria esse algo e esse alguém? Bom, o verso 6 diz: agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Esse ocasião oportuna no grego é kairos. Kairos, você conhece esse termo, é o tempo de Deus. Então a primeira verdade que eu aprendo aqui: o anticristo só virá no tempo de Deus, segundo o decreto de Deus, no tempo que Deus determinou e no tempo que Deus determinar, ele virá. Segundo, o que é esse algo ou alguém? Nós temos duas posições que são as mais comuns no meio do povo de Deus aqui no Brasil. Primeiro, o que detém o anticristo é a igreja. E somente quando a igreja for arrebatada é que o anticristo aparece. Então muitos interpretam esse que o detém como sendo a igreja. E esses são os dispensacionalistas pré-tribulacionistas, que creem que a igreja não passa pela grande tribulação. Então a igreja é tirada, então o anticristo vem. Outros creem que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for retirado, é ele que bloqueia a ação do anticristo. Então, o anticristo vem. O Espírito Santo está na igreja. Quando a igreja for tirada, sai tanto a igreja quanto o Espírito Santo. E o anticristo vem. Bom, eu não creio nem em uma posição nem na outra. Primeiro, porque eu creio que a igreja passa pela grande tribulação. A farta evidência bíblica disso. Segundo, não pode ser o Espírito Santo, porque ele é onipresente. Ele sempre estará em todo lugar ao mesmo tempo. Então, o que seria esse alguém e esse algo? Note que o detém é mais poderoso que ele, tem domínio sobre ele. O 6 diz que ele só pode vir a ocasião própria, kairos de Deus. Então isso aponta para a soberania de Deus, para a mão poderosa de Deus. É Deus que o detém com a graça comum, a graça que restringe o mal, a graça que bloqueia. É Deus com a sua mão impedindo
impedindo a manifestação dele. E esse algo é Deus, alguém com algo. É Deus com as suas leis. Deus, através da graça dele, da graça comum, ainda faz com que as leis sejam obedecidas pelos homens, porque está em Romanos 13, que toda autoridade foi colocada por Deus, e ela foi colocada para promover a justiça. Então, essas autoridades, governos, leis, que foram colocadas por Deus, restringem o pecado e o mal, de forma que o homem da anomia, o homem da iniquidade, só vai agir quando for retirada as leis. Então, ou seja, o que detém o anticristo é Deus, a sua graça e as leis, que ainda seguram a maldade do homem através da graça comum. Chegará o dia que Deus vai retirar a graça restritiva, tanto do anticristo, quanto dos homens, dos governos, das leis. Então o anticristo entrará num mundo sem regras e sem leis, onde ele será lei para si mesmo e para o mundo. Então Deus vai retirar as leis que impedem o homem sem lei de governar, e vai tirar também a mão dele. Então o que detém é Deus, que segura o anticristo, e a graça comum, que ainda segura a perversidade do homem, mantendo a ordem através das leis. Ambos serão retirados. Agora nós vamos ver a origem do poder do anticristo. Qual é a origem do seu poder? Com que forças este homem vai atuar? Com que poder ele vai atuar? Vamos ver a origem do poder do anticristo. Está no verso 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Até aí. O verso 9 diz: ora, o aparecimento do iníquo, a ascensão, a vinda de Satanás, é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, este homem, este indivíduo, o anticristo, virá no poder do diabo, no poder de Satanás. Ele será investido do poder de Satanás, do poder do diabo. O texto diz assim: primeiro, que o anticristo não será um homem comum. Porque o texto diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder. Ele não será um homem comum. Ele vai ser um homem dotado de dons, de talentos, de forças, de perspicácia incomuns. Segundo, ele não será um homem comum. Segundo, ele não terá um poder comum. O texto diz: com todo poder e sinais e prodígios. O anticristo fará milagres, operará obras sobrenaturais, obras espantosas. Não é um poder só bélico, militar, político, não é só um poder financeiro, é um poder sobrenatural, poder este que dará a ele o direito de realizar maravilhas, milagres sobrenaturais.
com o fim de desviar a atenção de Deus, a atenção lançada a Deus, para si mesmo. E isso é repetido em Apocalipse 13, verso 2 e 4, veja só. E deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Aqui está falando o quê? João, em Apocalipse 13, está dizendo do dragão, Satanás, e a besta, o anticristo. O dragão deu à besta, o diabo, Satanás, deu ao anticristo o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E o verso 4 diz, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Satanás deu autoridade, deu poder ao anticristo. Essa é a origem do poder dele. Eu resumiria esse tópico assim: o anticristo será controlado pelo diabo. O anticristo será controlado e atuará no poder, pelo poder de Satanás. Agora, qual o propósito desse poder? Para que serve esse poder? Para que o diabo dará esse poder ao anticristo, investirá ele de poder sobre-humano para operar sinais? Para quê? O texto diz ali, verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça. Quando fala poder da mentira e com todo engano, não significa que os milagres do anticristo serão falsos, mentirosos. Não é isso que o texto quer dizer. Ele vai operar sinais falsos, não. Milagres falsos, não. Ele operará milagres verdadeiros. Ele terá poder verdadeiro. Paulo está falando do propósito do poder. Segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios, da mentira. O propósito do diabo dar a ele esse poder é para que ele, através desse poder, com esse poder, propague a mentira, propague o engano. A finalidade dos milagres é enganar. A finalidade dos prodígios é mentir, é promover o erro, é promover o engano e afastar esses homens ludibriados pelos milagres de Deus, da palavra de Deus, através da mentira. Pensa bem, vem aqui comigo, irmãos. Num tempo que tanta gente corre atrás de milagre, só quer saber de milagre, se espanta com milagre, se assusta com milagre, fica boquiaberto, só quer milagre, não quer pregação, não quer ensino, não quer santificação, não quer amadurecer, não quer promover o culto no lar, pagar contas em dia, vencer o pecado, não, mas quer milagre, 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 milagre. Será que não será uma presa fácil para o anticristo? Que cheio do poder, da eficácia de Satanás, operará milagres, mas com o fim de perverter a verdade, de enganar, de promover a mentira. E você vê tanto milagroeiro hoje, tanto milagre, curandeirismo, para todos os lados. Será que isso não é promovido por Satanás? Algumas pessoas, irmãos, querem me acusar de não crer em milagres. É claro que eu creio em milagres, os milagres são para hoje. Eu mesmo já tive experiências de orar por pessoas e ser curadas. Eu creio em milagres, sim. Agora, o que eu não creio é no milagre pago, é no milagre cobrado, é no milagre de R$1.000, R$5.000, R$10.000. É no culto de milagre, milagre com hora marcada, milagre por atacado, milagre que custa um alto preço. Não! O milagre é operado pela soberania de Deus, quando Ele quer, do modo que Ele quer, para promover o seu próprio nome, o seu próprio reino. É assim que acontece o milagre. Nesse tipo de milagre, você pode continuar crendo até o último dia da sua vida.
A origem do seu poder vem do diabo. O propósito desse poder é enganar. É enganar. Agora, o grupo de pessoas que vai ser enganado, a classe de pessoas, quem será enganado pelo anticristo nessa época? Quem será ludibriado com esses sinais, por esses sinais? Quem são o alvo, ou os alvos do anticristo, e cairão no laço, no engano, com esses sinais? O verso 10 diz: com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem é esse? Aos que perecem e os que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ele está falando aqui daqueles que durante toda a sua vida rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a Deus, rejeitaram a lei de Deus, que rejeitaram a verdade. Paulo está se referindo aos ímpios. Satanás vai enganar os ímpios, os que não querem compromisso com Deus, com a lei de Deus. Esses serão todos levados pelo anticristo. Mas veja só, ímpios não são só aqueles que estão fora da igreja. Aqui também entra as virgens nécias, o joio, os falsos cristãos, os crentes nominais, as falsas religiões, meu irmão, a igreja falsa, aqueles que não acolheram a verdade, não acolheram o amor da verdade, aqueles que perecem nos pecados, aqueles que ocupam as cadeiras farisaicamente, esses serão todos enganados pelo anticristo, que operará sinais vindos do diabo, que enganarão essa classe de pessoas. Enganarão. Quanta gente não vai ser enganada? A Bíblia diz que surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Se os falsos profetas genericamente enganarão a muitos, imagina o último falso profeta, o falso dos falsos, o último, o poderoso. Quanta gente não vai ser ludibriada? Agora, isso ocorrerá por permissão de Deus e por decreto de Deus. Verso 11. É por esse motivo. Que motivo? É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro. Que motivo? Por não acolher o amor da verdade, por não receberem o Evangelho, por blasfemarem a Deus, por rejeitarem a Deus, por mentirem, por viverem no adultério, na fornicação, na mentira, nas seitas, nas heresias, por se endurecerem contra Deus, rejeitarem a palavra de Deus. Verso 11, é por esse motivo que Deus lhes mandará a operação do erro, para darem crédito na mentira. A consequência, meu irmão, de rejeitar a verdade, Deus os endurecerá, e não haverá graça que restringirá o mal deles, e serão abocanhados pelo anticristo. Enviar a operação do erro é Deus endurecê-los, Deus cegá-los, Deus impedir que enxerguem e vejam a verdade. Então não terão nenhuma dificuldade de adorar o anticristo, de servi-lo. Não terão nenhuma dificuldade, não conseguirão discerni-lo, porque Deus enviará cegueira sobre eles. E por que enviará? Porque rejeitaram o Filho, o Evangelho verdadeiro, porque tendo comichão no ouvido não querem a sã doutrina, querem amontoar doutores, segundo a sua concupiscência.
e por Deus enviar a operação do erro, endurecer o coração, por essa razão, darão crédito à mentira. Para darem crédito à mentira, serão enganados. Agora vejam as consequências para os adoradores da besta, do falso profeta, do anticristo, aqueles que têm a marca na mão ou na testa. As consequências, verso 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram créditos à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Por incrível que pareça, hoje existem homens que se deleitam na injustiça. E qual a consequência deles? Serão julgados. Serão julgados. Aqui apresenta duas formas de julgamento. Esses que foram ludibriados pelos sinais do anticristo e os seguiram, por terem os corações duros e por terem rejeitado o evangelho, receberão duas formas de julgamento. Aqueles que estiverem vivos aqui nesse tempo, sofrerão as taças da ira de Deus, quando a igreja for tirada. Os adoradores da besta estarão aqui e experimentarão os flagelos de Deus na íntegra, de forma que eles procurarão a morte, e a morte fugirá deles. E eles blasfemarão o Deus que fez o céu e a terra, e não se arrependerão dos seus crimes. Essa é a primeira forma de julgamento que Paulo está se referindo. A segunda é o julgamento do juízo final. Esses que adoraram a besta serão lançados no lago que arde como enxofre. A segunda é morte. A paga, a recompensa para quem rejeitar o evangelho e seguir a falsidade, será a condenação eterna no inferno. Amém? Agora, e o anticristo? Qual será o fim dele? Uma vez que os seus adoradores serão condenados, receberão juízo, como termina o ministério do anticristo? A passagem do anticristo na terra. Como ele acabará? Qual será o seu final? Verso 8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus, no final da grande tribulação, matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Acontecerá que na última metade da última semana de Daniel, a primeira metade, já estamos na última semana de Daniel, na primeira metade. A primeira metade é destinada à igreja, ao avanço do reino, ao milênio que não é literal. Cristo já governa no trono, não em Jerusalém, mas o trono de Davi nos céus. Então vem a segunda metade da última semana. O fim do fim é destinado ao anticristo. Deus tira o que detém e ele vem. Entra no poder, arroga para si adoração, se diz Cristo e Senhor, promovendo a falsa religião, um falso culto, um culto a si próprio. Enquanto isso, a igreja estará aqui e será perseguida, martirizada, haverá igrejas subterrâneas. E então esse período é chamado Grande Tribulação. No fim da Grande Tribulação, Jesus Cristo volta para arrebatar sua igreja, no mesmo momento que retorna. Volta e arrebatamento é um ato único, se dá simultaneamente e no fim da grande tribulação, para buscar a igreja.
É nesse tempo que, quando Cristo volta, retira a sua igreja e despeja as taças da ira nesse mundo sobre a besta, o falso profeta, o anticristo e todos que estão com a marca na mão ou na testa. É nesse momento que o anticristo será destruído pelo nosso Senhor Jesus. Notem, não haverá um grande conflito, como a batalha de Armagedon em Meguido, lá em Israel. Isso não vai existir, uma batalha física de anjo com demônio, anticristo com Jesus, espada, coroa e um desviando a faca, e papapá, guerra, bomba, não. A Bíblia diz que ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. O que significa? Fala de instantaneidade. Será no estalar de dedos, ele não vai fazer força, ele não vai nem se encontrar com o anticristo, cara. Vai apenas despedaçá-lo instantaneamente. Segundo, o termo figurado, sopro, fala de facilmente. Você destrói o que com o sopro? Uma formiga, uma mosca, uma partícula de poeira. O anticristo com as suas tropas, suas forças, suas hostes malignas, só com o bafejar de Cristo, com facilidade singular, instantaneidade peculiar, será desfeito. E o termo matará e destruirá não é aniquilação, ele derrotará o anticristo, suas forças, e o jogará no lago que arde como enxofre. A mesma sentença que é dada aos seus súditos, aos seus seguidores, aos ímpios, falsos crentes, será dada ao pai deles, ao líder deles, ao chefe deles. O anticristo será jogado no lago de fogo, conforme Apocalipse 19, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Assim termina a trajetória do anticristo. Será esmagado pelo Senhor. Veja que fim trágico, meu irmão. Aqueles que estão vivendo na orgia hoje, na bebedeira, enfurnado em drogas, envolvido em crimes, que estão abarrotando motéis, no adultério, que estão vivendo em práticas sexuais contrárias à palavra de Deus, que estão no roubo, no furto, no crime organizado. Aqueles que estão adorando falsos deuses, falsos cristos, falsos senhores, enchendo igrejas, que hoje são a manifestação das seitas e das heresias, que não adoram o Cristo verdadeiro, mas um Deus que criaram com o ventre, o Deus da felicidade, da alegria, o Deus da riqueza, o Deus do hedonismo, desse mundo. Olha o fim que eles terão. Serão condenados pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Último. E a igreja? E o povo de Deus? Como fica nessa história? E quanto a mim? E quanto a você? O que será feito de nós? Verso 13, vamos ver. Entretanto, Paulo está fazendo um discurso pesado, denso, de juízo e condenação sobre a besta, sobre o anticristo, sobre seus adoradores. Aí no 13, entretanto, não obstante, porém, devemos sempre dar graças a Deus. Devemos, ele está falando de quem? Eu, Paulo, vocês, Tessalonicenses, a igreja do Senhor Jesus, os salvos. Entretanto, nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor,
porque Deus vos escolheu, olha a doutrina da eleição aqui, desde o princípio, separou, selecionou, para quê? Para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade, para o que também vos chamou mediante ao nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Paulo está dizendo aqui? Entretanto, estes males não sobrevirão a nós. Nós jamais aceitaremos a marca da besta, porque já fomos marcados com o Espírito Santo, selados, transformados. Jamais o adoraremos, jamais faremos parte do seu reino e do seu governo, e não seremos por ele enganados, nem por sinal, nem por prodígio, vindo de homem ou de Satanás, porque já temos a salvação, e o que nos espera não é o lago de fogo, onde já está a besta e o falso, onde já está a besta e o falso profeta, onde estarão a besta e o falso profeta, mas nós recebemos a salvação e alcançaremos a glória do nosso Senhor. Novos céus e nova terra. Quanto a você, não se preocupe, você não será enganado, não será persuadido. O que espera você é a bem-aventurança eterna nos céus. O que espera você é contemplar a glória de Cristo nos céus, pois Ele te escolheu para a salvação. Não temas. Agora, duas considerações finais e nós terminamos. Irmãos, tudo indica que o cenário está sendo montado para esses dias. Agora nós tivemos um grande sinal, o princípio das dores. Quando a mulher está grávida e ela sente uma contração, não é o sinal que ela vai ganhar o bebê naquela hora, mas é uma certeza que ela vai ganhar. A pandemia, o coronavírus. Entretanto, para o anticristo vir no poder, o terreno tem que ser preparado. O terreno se chama apostasia. Parece que está sendo tudo montado. A corrupção do gênero humano, a degradação da igreja, o abandono da verdade para crer na mentira, está indo numa escala e numa velocidade gigantesca. Esse dia está chegando. Cônscio disso, o que você deve fazer? Primeiro, duas coisas você deve fazer. Olhar para você e olhar para o teu próximo. Primeiro para você. Como está a sua vida? Diante de tudo o que está acontecendo, você ainda tem aqueles pensamentos materiais, materialistas, fúteis, triviais. Você ainda é uma mulher rixosa, ignorante. Você ainda está escondendo pecados ocultos. Você ainda não tem o menor prazer na lei de Deus, nas escrituras, nos cultos, na presença de Deus. Você ainda é um crente nominal. Paulo diz, examine-se a si mesmo. Você é de fato crente, de fato nasceu de novo, de fato tem o Espírito Santo, está pronto para passar esses dias. Como é que eu faço para saber se eu sou salvo? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E onde eu sei onde está o meu tesouro? Onde estão teus olhos. Onde estão teus olhos é onde está o teu tesouro. E onde está o teu tesouro é onde está o teu coração. Onde estão postos teus olhos? Suas inclinações, seus anseios, nessa vida, em dinheiro, sexo, prazer, beleza, fama, status. Os seus olhos estão postos em Cristo, no Evangelho, nas missões, no evangelismo, na salvação de almas, na mortificação da carne, na santificação, no deleite de Deus, nas coisas de Deus, do Evangelho de Deus. Examine-se. Segundo, seu semelhante. Se não é esse o seu caso, se você é um crente verdadeiro, e o verso 13 serviu para você, entretanto devemos dar graças a Deus, porque Deus nos escolheu para a salvação, não há problema com você, você está guardado, mas e aquele que está ao seu redor?
E os tantos que serão enganados pelo anticristo, e os tantos que verão sinais, os prodígios de mentira, de engano, e serão ludibriados, massas e massas inteiras enganadas, esperando após isso a condenação eterna. Vá alertar elas, abra este livro e pregue a elas, ensine o caminho da salvação, diga que elas correm perigo, que tudo que está acontecendo é o cronômetro, é o relógio disparando, apontando para o fim. Porque a Bíblia diz que um sinal também iminente é, e este evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunho das nações, então virá o fim. Em suma, conhecê-lo e fazê-lo conhecido, vertical e horizontal. Irmãos, o cerco está se fechando, Jesus está voltando. Vigiai, para que possais estar de pé diante do Filho de Deus naquele dia. Amém? Vamos fechar os olhos, curvar nossa cabeça. Querido Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Que tempos estamos vivendo. Agora nos dá graça para atravessar tudo isso, confiando no Senhor e na sua obra consumada na cruz do Calvário. Se há alguém entre nós que não é de Jesus, que não nasceu de novo, só se esconde através da religião, constrange esse homem, essa mulher, esse jovem, a se arrepender dos seus pecados e crer no teu Filho, morte e ressurreição. Regenera esses homens, salva-os desses pecados, para que tenham a vida eterna. Quanto aos salvos, aqueles que estão frios, se desviando do caminho, traz-os de volta, aquece-os, fortalece-os. Só mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Em nome de Jesus. Amém.